Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, brasileiros e brasileiras. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero dizer que aqui falo não apenas em meu nome, registrar que falo em nome do meu partido, PCdoB, que não está entre as maiores siglas do país, mas certamente, sem dúvida nenhuma, entre as mais antigas. E sem dúvida nenhuma também entre aquelas que mais sofreram, que tiveram militantes, dirigentes presos, torturados e muitos mortos. Mas sempre, senhor presidente, na luta em defesa da democracia do nosso país, do Estado de Direito, da soberania dos direitos do povo. E é exatamente com esse espírito, senhor presidente, que nós estamos unidos, da militância à direção, em todos os estados brasileiros, o PCdoB, na defesa firme, não só do mandato da presidenta Dilma, não só da democracia brasileira, mas principalmente na defesa das conquistas obtidas nesses últimos 13 anos. Porque aqui o debate não é técnico. A senadora Gleisi já falou sobre o belo artigo publicado por Jânio de Freitas. Ele não é bolivariano, ele não é comunista, acho até que não é nem filiado ao PT, mas leiam. Leiam o artigo, leiam o artigo. Jânio de Freitas, uma das pessoas mais respeitadas do Brasil. E qual é o título? O afastamento de Dilma é a hipocrisia como jamais houve no Brasil. E ele se socorre em quem para fazer essa afirmação? No presidente usurpador Michel Temer, que disse agora recentemente que esse processo não é jurídico, é só político. E ele destrói aqui, porque não é isso que determina a Constituição, não é isso que determina a Constituição brasileira. E lá no final, senhor presidente, o que é que ele diz? Que as 441 páginas do relatório do senador Anastasia não precisariam de mais de uma, e com uma palavra só, para expor a conclusão política: culpada. O caráter político é que explica a inutilidade para o senador e o seu calhamaço das perícias técnicas e pareceres jurídicos, inclusive do Ministério Público, que desmentem as acusações usadas pelo impeachment. E é essa a verdade, presidente. Nesse momento em que o Brasil assiste estarrecido às denúncias de corrupção e que o nome da presidente não foi incluído em nenhuma delas, estamos nós aqui, o Senado Federal, dizer que ela tem que ser cassada por conta de 3 decretos que iguaizinhos foram assinados não só por presidentes anteriores, mas pelo vice-usurpador Michel Temer. Iguaizinhos, por causa de uma tal de pedalada, que o povo não sabe nem o que é direito, só sabe que é pedalada. Mas não sabe o conteúdo, não leva em consideração o que diz o Ministério Público, o que diz os juristas, aliás, o que diz a lei. Ontem eu falei e repito aqui, este relatório do nobre relator, que nós consideramos sim um relatório fraudulento, está lá nas suas conclusões, vários parágrafos, tudo político. Ele não diz qual é o artigo da lei que inovou o entendimento jurídico pacificado, que perícia não, meta fiscal não é anual, que meta fiscal é bimestral, é semestral e que existe, inclusive, para ser aferida no âmbito orçamentário. Cadê a lei? Bastava, não quero dizer igual a Jânio de Freitas, digo o seguinte, bastava 4 ou 5 palavras, olha, é esse artigo da Constituição, é isso que mudou o conceito de meta fiscal no Brasil, mas não é isso aqui é político, senhor presidente. E é aquilo que todos dizem, o que está sendo votado aqui, o que eles estão querendo acabar é com essas conquistas e venham falar de conjunto da obra, de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal é isso, disse ao senador Anastasia ontem e repito hoje. Quando eu li as conclusões, eu achei até que estava lendo a avaliação que ele fazia sobre os 2 meses e meio do governo Temer, porque aquilo sim, isso sim que nós estamos vivendo é gastança, isso sim é desrespeito à política de estabilidade fiscal do país, à lei de responsabilidade fiscal. Então, é político, contra o Minha Casa Minha Vida, contra o Luz para Todos, contra a população brasileira, essa gente, esse povo mais humilde em frequentar uma universidade. E, senhor presidente, eu não vou abusar da paciência de Vossa Excelência e não adianta aqui ficar querendo atrapalhar
o meu raciocínio, como desde o início da minha fala estão falando aqui do meu lado, porque ninguém atrapalha. Porque não atrapalha o raciocínio do povo brasileiro. Apesar de toda a movimentação, apesar de toda a propaganda de que isso é impeachment, não é golpe, a maioria do povo brasileiro sabe que isso é um golpe. Sabe que isso é uma afronta grave à Constituição da República, que muita gente morreu para que tivéssemos a tal Constituição cidadã. Muita gente perdeu a vida, mães perderam filhos, esposas perderam maridos e maridos perderam esposas. Na luta em defesa da democracia, que hoje essa maioria circunstancial, que transformou o parlamento brasileiro num colégio eleitoral de exceção, está enterrando, está colocando na lata do lixo. E concluo, presidente, evocando a Constituição da República. E por que será que é exatamente o artigo 1º da nossa Constituição que diz o seguinte, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel entre Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento soberania, cidadania, dignidade e tudo mais. E o seu parágrafo único que é? Parágrafo único. O poder, todo o poder emana do povo. Senhor presidente, se é verdade, e eu com isso concordo, porque não há como tapar o sol com a peneira, que a presidenta Dilma perdeu o apoio dos congressistas, deputados e senadores e, portanto, perdeu a condição de governar. Por outro lado, é mais verdade ainda que esse presidente interino usurpador não tem legitimidade para continuar no poder, principalmente para fazer o que quer fazer, entregar a riqueza brasileira para os estrangeiros. Portanto, nós temos esperança e até o julgamento no plenário, junto com o povo, vamos virar o jogo. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada.